terceiro ano. Bom, vamos falar um pouquinho de hidrocarbonetos, né? Como o próprio nome já diz, né? Hidro vem do hidrogênio e carbonetos de carbono, tá? Então, os hidrocarbonetos, eles são os compostos orgânicos, né? Baseados em carbono e hidrogênio, né? Como falado, o carbono, ele é uma molécula capaz de fazer 4 ligações, pois ele tem 4 elétrons em sua camada de valência, né? Enquanto o hidrogênio tem apenas 1 elétron, tá? Então, o hidrocarboneto mais simples que existe, ele é chamado de metano, né? E ele tem essa estrutura aqui, ó. O carbono vai fazer suas 4 ligações, sendo, né, as demais aqui, né, os demais elementos, hidrogênio, tá? Então, a sua fórmula molecular é CH4, né? Um carbono ligado a 4 hidrogênios, tá? Esse é o hidrocarboneto mais simples, pois ele tem apenas um carbono. E ele se chama metano, tá? Por que o seu nome é metano? Esse prefixo, né, ele é baseado ao número de carbonos existente na molécula, tá? Então, quantos carbonos tem na molécula? Esse infixo aqui, né, chamado de AN, ele se dá ao tipo de ligações, tá? E as moléculas, né, os hidrocarbonetos, eles podem ter 3 tipos de ligações, tá? O AN, ele me indica que todas essas ligações aqui, ó, entre carbono e hidrogênio, são ligações simples, né? Então, se tem apenas ligações simples, esse infixo será AN. Quando apresentar dupla ligação, aparecerá o EN, né? E se aparecer uma tripla, sendo essas ligações entre carbonos, tá? Esse infixo será IN. E aqui, né, esse final, O, ele é dado de acordo com a função orgânica, tá? Essas funções orgânicas, nós temos oxigenadas e nitrogenadas, mas nesse caso aqui, como são apenas hidrocarbonetos, só carbono e hidrogênio, o seu sufixo é O, tá? Então, hidrocarbonetos simples, sufixo O. E depois nós vamos ver os demais sufixos, né? Como, por exemplo, nas funções oxigenadas, né? Onde aparece oxigênio no meio da molécula. Então, nós vamos ter álcool, né? Aí teremos cetonas, aldeídos e outras funções orgânicas que veremos mais a fundo, tá? Então, vamos conhecer aqui, ó, estes prefixos, tá? Que ele está de acordo com o número de carbonos. Então, vamos fazer uma tabelinha aqui. Esses prefixos, né? De acordo com o número de carbonos. Então, vamos por aqui o número de carbonos e quais são esses prefixos, tá? Então, como eu falei, se eu tenho um carbono, o prefixo é met, por isso metano. 2 carbonos, et. 3, prop. 4, but. A partir do 5º carbono em diante, né, nós teremos os prefixos usuais do latim, né? Como o 5º, né? Pentágono, por exemplo, nós utilizamos esse prefixo pente, pentágono, porque tem 5 lados, né? Pentacampeão e assim por diante. 6 é o hex,
né? Vem hexágono, hexacampeão, esse tipo de coisa, tá? E daí por diante vai ser sempre assim. 7, 8, aqui, né? 7 hept, né? De heptano, e assim por diante. 8 oct, 9 non e 10 dec, tá? Vamos até o 10º, né? Nós temos hidrocarbonetos aí, uma proteína, por exemplo, ela pode conter aí cerca de 20.000 carbonos, né? Mas porém aí a nomenclatura muda um pouquinho, né? Porque se a gente for utilizar esse sistema aí para dar a nomenclatura para 20.000 carbonos, por exemplo, fica difícil, né? Mas ainda temos o on-deck, do-deck e assim por diante, tá? Agora vamos ver alguns exemplos. Como eu falei, o hidrocarboneto mais simples tem um carbono, né? Então, que é o metano, ele é CH4, tá? Esse é o metano. Essa fórmula molecular, apesar dela aparecer bastante, ela pode causar confusão em algumas moléculas maiores. No caso do metano, não tem como acontecer de causar confusão, né? Porque não tem como eu fazer a ligação dessas moléculas de um modo diferente, né? Então, o carbono vai estar no centro com ligações simples com o hidrogênio, né? Lembrando que o hidrogênio, ele só tem um elétron na camada de valência, então todas as ligações entre carbono e hidrogênio vai ser sempre ligações simples, tá? Aqui sempre ligações simples, porque o hidrogênio não consegue fazer a dupla ligação, tá? A dupla ligação vai aparecer entre carbonos, no caso dos hidrocarbonetos, e aí pode aparecer a tripla, né? Que aí muda o infixo. Nesse caso aqui vai para em e aqui em, tá? Isso aqui nós vamos ver, e aqui, ó, né? Por isso, metano, tá? Um carbono, hidrocarboneto simples, só tenho esse O aqui no final, significa que aqui eu só tenho carbono e hidrogênio, mas nenhum outro elemento, apenas ligações simples e um carbono apenas, tá? Então, no caso do metano, eu não tenho como ter dupla ou tripla ligação. Então, aqui eu não vou ter nenhum infixo em, nenhum in, tá? A partir de 2 carbonos, né? Aqui no caso do et, aí sim pode acontecer, tá? E aí, no caso, eu posso ter o C2H6, tá? Esse aqui vai ser quem? O etano, tá? Etano, porque ele vai ter 2 carbonos e só ligações simples entre eles. Como eu sei que só tem ligações simples? Pelo número de hidrogênios aqui, tá? Porque eu vou ter aqui um carbono ligado ao outro, né? Por uma ligação simples. Com isso, sobra 3 ligações em cada carbono, tá? Essas 3 ligações são os 6 hidrogênios, que vai aparecer assim, tá? Então, esse aqui é o etano, né? Eu posso ter, neste caso, pode acontecer de ter o eteno, né? E como ficaria o eteno? No caso do eteno, eu teria 2 carbonos, porém agora apareceria essa dupla ligação, e aí só vai me sobrar 2 ligações com o hidrogênio, né? Então, aqui nesse caso, o eteno, a fórmula molecular dele vai ser C2H4, tá? Ele
perde 2 hidrogênios aqui para fazer a dupla ligação entre os carbonos, ok? E eu ainda posso ter o etino, né? Vamos aqui fazer esse espacinho aqui. Vamos fazer o etino aqui, né? No caso do etino, os carbonos farão tripla ligação entre eles, né? Então, aqui o carbono já fez 3 ligações, só sobra uma ligação com hidrogênio, tá? Então, a fórmula molecular dele é C2H2. E o nome dele, etino, tá? Como eu falei, o O no final é só porque só aparece carbono e hidrogênio. Esse infixo in, porque apareceu a tripla aqui, tá? Aqui, ó, apareceu a dupla, o infixo aqui é em, e et, porque eu tenho 2 carbonos, tá? E sempre será dessa forma que daremos o nome aos hidrocarbonetos, tá? Vou fazer mais um exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho 4 carbonos, aqui ele já fez 2 ligações, então ele só consegue se ligar com 2 hidrogênios. Esse carbono aqui já fez 3 ligações, só mais um. Esse aqui consegue fazer 2, e esse aqui 3, tá? Como que ficaria o nome dessa estrutura aqui, ó? Tá? Primeiro, vou contar o número de carbonos. Eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, prefixo but. Então, esse aqui é um but. Apareceu aqui, ó, uma dupla ligação. Então, butém. Só tenho carbono e hidrogênio na minha molécula, buteno, tá? É assim que ficaria. E o butano, né? Como que ficaria o butano? O butano é um dos componentes do gás de cozinha, né? Eu tenho propano e butano. A diferença entre os dois é que o propano tem 3 carbonos e o butano tem 4 carbonos. Como é butano e propano, significa que eles só apresentam ligações simples, né, na sua estrutura molecular. Né? Então, aqui eu tenho a molécula de propano e a de butano, por isso, né? São os componentes principais aí do gás de cozinha, né? Então, aqui a diferença entre o propano e o butano. O butano, ele vai ter 4 carbonos na sua cadeia, né? Enquanto o propano, 3, né? Todas as ligações são simples, né? Como eu falei, em ligação entre carbono e hidrogênio sempre será simples, porque aí no caso o limitante é o hidrogênio, que tem apenas um elétron na camada de valência, né? Então aqui, né, se aparecesse ligações duplas ou triplas, seria entre os carbonos, tá? E aí, né, a diferença aqui é o número, né? A molécula de propano tem 3, por isso o prop, né, o número de carbonos 3, por conta dessas ligações serem todas simples, né, e O por apresentar apenas carbono e hidrogênio nessas moléculas, tá? E aqui eu ainda posso ter as moléculas que são ramificadas, tá? E quando eu tenho ramificação, ele vai receber um nome um pouquinho diferente da molécula da cadeia principal. Aqui, primeiro ponto, tá? Eu não vou colocar os hidrogênios para não ficar poluído, né? Mas saibam que aqui, né, tem hidrogênios ligados por toda a molécula, tá? Então, aqui eu tenho H3, aqui H3, aqui H2, né? Aqui eu tenho só um H, né? Como eu falei,
moléculas que são ramificadas, agora apresenta os carbonos terciários e pode aparecer até quaternário, tá? Vamos colocar mais um carbono aqui, vamos deixar esse aqui quaternário, tá? Então, apareceu carbono terciário aqui e carbono quaternário aqui. Agora, eu tenho uma molécula que é ramificada, né? Como ficaria o nome, tá? Dessa estrutura aqui. Primeiro, eu tenho que estabelecer qual é a minha cadeia principal, tá? Eu tenho alguns critérios para determinar a cadeia principal. Será ela, primeiro, né? A cadeia que apresentar dupla ou tripla ligação, tá? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, vai ser, né, critérios, tá? Na verdade, esses critérios, eles estão empatados. A cadeia que apresentar, tá? Qualquer elemento diferente de carbono ou hidrogênio, tá? E aí, por último, terceiro ponto, a cadeia mais longa, tá? Nesse caso aqui, eu não tenho dupla nem triplas ligações. Não tenho nenhum elemento diferente de carbono e hidrogênio, né? Que tem hidrogênio aqui, eu só não coloquei. Então, eu vou optar pela cadeia mais longa. Não é essa cadeia linear, tá? Se eu pegar essa cadeia linear, eu vou ter aqui, perdão. Pode ser essa cadeia linear, sim, tá? Mas vamos mudar um pouquinho essa molécula para vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Aí, se eu pegar aqui essa cadeia aqui, ó, vai ter 6 carbonos, certo? Mas se eu traçar ela dessa forma, ó, aqui e pra cá, eu vou ter uma cadeia com 7 carbonos, tá? Então, essa será a minha cadeia principal, ok? Então, aqui, ó, separei. Agora, eu vou dar